Os fariseus eram um grupo de judeus que obedeciam às leis religiosas rígidas. Não se sabe ao certo a sua origem, mas eles representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e também dos essênios. Os fariseus aparecem com destaque principalmente no Novo Testamento, quando eles fazem ferrenha oposição ao ministério de Jesus Cristo, que por sua vez dizia que os fariseus eram nada mais nada menos que sepulcros caiados, ou seja, hipócritas e formalistas. 6 anos após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande chefe e articulador da perseguição contra a igreja era o fariseu chamado Saulo de Tarso. Ele era terrível na perseguição aos cristãos, invadia casas, prendia e assassinava pessoas, e ele esteve presente principalmente ali no martírio de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Protegido e investido de poder pelos sumos sacerdotes do templo, Saulo vivia uma verdadeira cruzada contra os seguidores de Cristo. Juntamente com seus homens, ele seguia a caminho de Damasco, na Síria, para capturar um grupo de cristãos. Inesperadamente, o brilho intenso de uma luz o derrubou do cavalo e Saulo teve uma visão de Jesus Cristo de Nazaré que lhe fez a pergunta fulminante: Saulo, Saulo, por que me persegues? De violento perseguidor a ardoroso apóstolo de Jesus Cristo, essa é a história de uma conversão. Não se sabe por quanto tempo Saulo de Tarso esteve ali caído após ser derrubado por uma luz misteriosa, e nem sabemos o teor de sua conversa com Jesus Cristo que lhe apareceu numa visão. Ao levantar-se com a ajuda de seus homens, Saulo percebeu que estava completamente cego, mas repentinamente transformado por uma graça. Esse foi praticamente o início da extraordinária jornada do apóstolo São Paulo, que escreveu epístolas inspiradas e que levou a fé a toda a bacia do Mediterrâneo. Saulo nasceu no ano 10 depois de Cristo na cidade de Tarso, na Sicília, atual Turquia. Embora ele tenha sido um cidadão romano, Paulo era um judeu, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Na época, Tarso era um grande centro financeiro e comercial, um populoso centro de cultura e também de diversões mundanas. Localizada na costa nordeste do mar Mediterrâneo, Tarso era também uma cidade universitária. Saulo era filho de Eleazar, um fariseu descendente da tribo de Benjamim, que também servia como legionário do imperador Augusto. E pelos méritos de seus serviços, Eleazar recebeu o título de cidadão romano, que por tradição era legado aos filhos. A mãe de Saulo era uma dona de casa muito ocupada com a formação e educação de seu filho. Como cidadão romano e fariseu de linhagem nobre, aos 15 anos Saulo foi para Jerusalém dar continuidade aos estudos de latim, grego e hebraico na conhecida escola de Gamaliel. Ali, ele recebia séria educação religiosa fundamentada na doutrina dos fariseus, pois seus pais queriam que ele fosse um grande rabi no futuro. Saulo foi criado para ser um zeloso combatente dos vícios, e foi nessa altura que ele conheceu uma nova religião chamada cristianismo. Conta-se que nessa época o rapaz já era um destaque na oratória, e com isso ele chamou a atenção de Gamaliel. Além de conhecedor da cultura grega, ele também falava outros idiomas, como o aramaico, e como era herdeiro da tradição do farisaísmo, era estrito observador da lei e seu status dentro do judaísmo estava acima de seus contemporâneos. Saulo ele combatia com ferocidade o cristianismo, por isso ele tinha muitos adversários. Foi com ele que Estevão, um dos discípulos de Jesus, travou acirrado debate no templo judeu chamado Sinédrio. Ele tanto clamou contra Estevão que este acabou sendo apedrejado e morto, iniciando-se assim então uma incansável perseguição aos cristãos, com Saulo à frente, com total apoio dos sacerdotes do Sinédrio. As escrituras dão testemunho de que durante o assassinato de Santo Estevão, Saulo fez questão de segurar as capas daqueles que apedrejavam o santo. Seu zelo por acabar com o cristianismo brotava da distorcida convicção que ele tinha de estar agradando a Deus. Saulo era um judeu, um fariseu, que buscava a verdade, mas, ao mesmo tempo,
se mantinha fanaticamente fechado a essa mesma verdade encarnada. Seu zelo era muito violento, privado de discernimento. Um dia, próximo da cidade de Damasco, uma luz que foi descrita nas Sagradas Escrituras como mais forte e mais brilhante que a luz do sol, desceu sobre ele, desceu dos céus, assustando o cavalo e lançando ao chão Saulo. Ao mesmo tempo em que ouviu a voz de Jesus pedindo para que parasse de persegui-lo, pois perseguindo aos cristãos, Saulo estaria perseguindo o próprio Cristo. Jesus pediu que Saulo se juntasse aos apóstolos e que também ele deveria ser um pregador do evangelho entre as nações. E o mais impressionante de tudo isso é que os acompanhantes de Saulo também ouviram a voz, mas não viram a Jesus. Cristo disse que Saulo deveria entrar imediatamente em Damasco, procurar um tal de Ananias, que era um discípulo cristão, e ali ficar alguns dias, aguardando orientação do que deveria fazer dali em diante. Saulo então foi levado à casa de Ananias e ali ficou 3 dias em jejum total, à espera do que Deus tinha para a sua vida. E Ananias era um velho e respeitado cristão da cidade, e foi ele que orou por Saulo e este ficou curado da visão. Saulo foi batizado e agora, como discípulo de Jesus, muda seu nome para Paulo, que em grego significa aquele que é de baixa estatura, que traz nesse nome o sentido de humildade, uma pessoa pequena diante da grandeza de Deus. Saulo vai compreender a sua missão nesta terra e vai exercer um papel decisivo na propagação do Evangelho de Cristo entre todos os povos. A sua conversão chamou a atenção da elite do império e centenas de pessoas se converteram à nova fé. Ele ficará conhecido como o apóstolo dos gentios. Podemos dizer que após a sua conversão, Paulo não teve sossego. Não viveu um único dia em que sua cabeça não estivesse a prêmio. Ele foi incansavelmente perseguido, preso e torturado várias vezes por amor a Cristo. Em várias ocasiões ele foi vítima de atentados, foi apedrejado e abandonado como morto, suportou ataques satânicos, espancado e preso na cidade de Filipos, foi vítima de calúnias, acusações e xingamentos. Ele foi espancado 3 vezes pelos romanos. Em 5 ocasiões ele recebeu 39 açoites pelos judeus. Sobreviveu a várias tempestades no mar, foi mordido por uma cobra venenosa e foi abandonado por amigos e muitos colaboradores. Em muitas ocasiões, Paulo teve que fugir no meio da noite para no dia seguinte aparecer pregando o evangelho em uma nova cidade, onde ali também ele realizava a cura de enfermos e fazia outros tantos milagres. E por fim, ele foi preso e decapitado no ano 67, ali na Abadia das Três Fontes, em Roma. Era a época do reinado do imperador Nero. Pouco tempo depois, na colina vaticana, morreria seu grande amigo de fé, que era o apóstolo São Pedro. Este, que não tinha cidadania romana, seria crucificado de cabeça para baixo. As relíquias do apóstolo São Paulo se encontram na Basílica de São Paulo, fora dos muros, na Itália, onde são festejadas no dia de sua consagração, em 18 de novembro. E nós também podemos dizer que a história de São Paulo está relacionada com o Brasil. A história conta que em 1554, missionários jesuítas liderados pelo padre José de Anchieta chegam ao Brasil, mais precisamente ali na região sudeste do Planalto de Piratininga. Ali os missionários fundam uma nova cidade para facilitar a catequização dos índios. E como aquele era o dia 25 de janeiro, dia do apóstolo São Paulo, os padres batizaram a cidade com o nome de São Paulo, cujo estado também leva o mesmo nome.